Há pessoas que pensam que violência física é crime e que é um dos únicos tipos de violência de fato. Entretanto, não poderiam estar mais equivocadas em seu entendimento. No programa Saúde em Foco de hoje, o tema é Comunicação Violenta Mata. Existem vários tipos de violência, tais como violência sexual, tentativa ou prática não consensual de relação sexual, além dos vários tipos de assédio moral, sexual, psicológico, etc., que não deixam de ser uma forma de violência. Contudo, há um tipo de violência muito mais comum do que se imagina e que é praticado constantemente em diversos ambientes, social, profissional e familiar, que é a violência psicológica. A violência psicológica é praticada principalmente pela agressão verbal. A agressão verbal é o crime caracterizado por episódios eventuais, frequentes ou continuados de comportamento agressivo com palavras. Neste tipo de comunicação criminosa, as palavras se caracterizam por ridicularizar o interlocutor, humilhá-lo, manipulá-lo, ameaçá-lo, constrangê-lo e por aí vai. Os danos psicológicos são maiores ou menores, a depender das vítimas de tal ato violento. Assim como um tombo pode apenas deixar roxo um braço ou perna para uma pessoa, pode fraturar o osso, até mesmo romper um tendão para outra. Há algumas características de uma comunicação violenta, onde a agressão verbal vai muito além dos palavrões e palavras depreciativas. Veja alguma dessas características. Nesse tipo de diálogo violento, primeira característica: os argumentos do interlocutor são irrelevantes. A conversa raramente é simples e tranquila, parecendo mais um ataque ou briga, isso quando não o é de fato. Segunda característica: a fala do outro é interrompida a todo momento e o agressor não raramente levanta a voz de forma estúpida ou intimidadora. Terceira característica: a pessoa agressiva costumeiramente tenta se impor, não aceitando outros pontos de vista além do dele. Quarta característica: a sensação de quem lida com a pessoa que pratica violência verbal ou emocional é de ser dominado, acuado e que, se continuar a conversa, a violência pode passar das palavras para um outro nível, se é que me entende. Quinta característica: existe tensão ao interagir com a pessoa agressiva. Sexta característica: há um esgotamento emocional perceptível nas vítimas desse tipo de agressão. Elas costumam ficar sem energia, completamente esgotadas, física e mentalmente. Isso, obviamente, depois de interagir com o agressor ou agressores. Sétima característica: os comentários de uma pessoa agressiva costumam ser depreciativos, interferindo na autoestima e autoconfiança da pessoa violentada. Sim, os xingamentos também fazem parte, mas não necessariamente através de palavrões. As insinuações indiretas e falas são brutalmente doloridas ao interlocutor, venham ou não com palavras de baixo calão. Mesmo quando é esporádica ou não contínua, a comunicação violenta pode provocar danos profundos e imprevisíveis à saúde física e mental dos agredidos. Quando, porém, esse tipo de violência faz parte do cotidiano, a intensidade dos danos é obviamente muito maior. Veja o que a comunicação violenta e a agressão verbal faz com o indivíduo em vários ambientes. Vamos trabalhar com dois, basicamente. Primeiramente, no lar. O que a fala agressiva faz com os filhos, principalmente adolescentes? Neles, criadores tão profundas que podem se materializar através de quadros de doenças. Começa a aparecer dor de estômago, dor de cabeça, problema X, problema Y e por aí vai. Quadros na área da saúde emocional,
depressão, ansiedade, pânico, postura suicida. E a postura suicida se manifesta de várias maneiras, como, por exemplo, a automutilação, que são aqueles cortes em braços e pernas que muitos adolescentes e jovens se auto-infligem, tentativa de suicídio e fala suicida. Pode também se manifestar em comportamentos extremos, como o uso de drogas, tentativa desesperada de fugir de casa, nem que para isso tenha de se atirar nos braços do primeiro ou primeira que passar pela frente. Ou então sair da cidade, estado ou mesmo do país para ficar bem longe, mas bem longe mesmo dos agressores, que pode ser o pai, a mãe ou um outro familiar. Note, tais sintomas podem perseguir o indivíduo também depois de adulto e até mesmo depois de casado. Veja como as consequências são sérias. E não apenas no lar, os filhos são vítimas de violência na questão da comunicação ou comunicação violenta. Os cônjuges também, seja homem ou mulher, note, atinge ambos os sexos. A lista de sofrimentos e comportamento apenas aumenta. Além de tudo que acomete os filhos, ocorre a fuga afetiva, distanciamento emocional do agressor, que pode culminar em divórcio ou extraconjugal. Ainda pode se manifestar em atos de violência até mesmo extrema, sim, assassinato, homicídio e por aí vai. Sim que a automutilação, se cortar, é rara em adultos, os quais, vias de regra, substituem pelo uso de quê? De entorpecentes, álcool, drogas, remédios, etc, etc, etc. Principalmente quando estão em situação de aprisionamento. Como assim? Quando eles não podem simplesmente pedir o divórcio e ir embora. E o que levaria a isso? Primeiro, baixa escolaridade. Segundo, ausência de formação profissional. A pessoa não tem nada na vida que sabe fazer, não tem como se manter financeiramente, porque não tem um ofício. Doença, falta de recursos financeiros, entre outras diversas situações que podem simplesmente aprisionar o indivíduo naquele relacionamento onde ocorre esse tipo de violência. Então, sim, a pessoa parte para o uso de álcool, de drogas, de remédios, para tentar amenizar um sofrimento que na mente da pessoa é impossível de cessar. Segundo o ambiente onde a fala agressiva causa grandes danos. Vimos primeiro na família, agora vamos ver na sociedade. Ambientes como a igreja, sim, a igreja, clube, condomínio ou entre a vizinhança. A comunicação violenta pode, a depender dos indivíduos envolvidos, gerar comportamentos similares aos já mencionados, mas com ligeiras peculiaridades. Entretanto, o sofrimento não deixa de existir, pelo contrário, é tão ou mais intenso, deixando sequelas de todas as ordens. No título, nós falamos que a comunicação violenta mata, e mata mesmo. Seja no ambiente que for, há necessidade de adotarmos a postura da comunicação não violenta, comunicação madura, respeitosa e equilibrada, antes que causemos danos irreversíveis aos que nos cercam e a nós mesmos. Se você percebeu que é você que precisa falar diferente, que sua comunicação está muito agressiva, faça isso a partir de hoje. Não espere ferir as pessoas que, no fundo, você ama. Já se você percebeu que está sendo a vítima desta forma doentia e criminosa de comunicação, dê um basta. Ou, se achar que pode até levar literalmente uma facada se fizer, procure ajuda. Às vezes, a polícia, sim, a polícia, é a melhor opção. Há muitas mulheres e homens por aí enterrados precocemente porque não agiram e as coisas foram longe. Como dito, a agressão verbal é violência e, como tal, um ato crime e que pode levar à reclusão. Cadeia, é exatamente isso. Faça isso logo antes que a violência não fique apenas nas palavras.